Seja bem-vindo ao canal Espírito Combatente. No vídeo de hoje irei falar sobre o top 4 tribos nativos americanos mais famosas. Já deixa o seu like, se inscreva e ative o sininho de notificações. Apaches, um grupo indígena norte-americano que figurou amplamente na história do Sudoeste durante a segunda metade do século XIX. O nome Apache é derivado de uma transliteração espanhola de Apachu, o termo para inimigo em Zuni. Eles aparentemente migraram para a área do extremo norte, pois as línguas Apache são claramente um subgrupo da família de línguas Athabascan, com exceção das Navajo, nome próprio de Né. Todas as outras tribos de língua athabascana estavam originalmente localizadas no que hoje é o oeste do Canadá. Embora o Apache tenha escolhido adotar um estilo de vida nômade que dependia muito do transporte a cavalo, fazendeiros Apaches viviam ao longo do rio de Ismael, no que hoje é o Kansas, até 1700. Os Apaches se mudaram para o sudoeste. Eles desenvolveram uma economia de subsistência flexível que incluía caça e coleta de alimentos selvagens, agricultura e obtenção de alimentos e outros itens de aldeias pueblo por meio de comércio, caça de gado e invasões. A proporção de cada atividade variou muito de tribo para tribo. Jicarilla cultivava bastante extensivamente, cultivando milho e outros vegetais, e também caçava bisões extensivamente. Os Apaches começaram a atacar missões espanholas no século XVII, contribuindo para a Rebelião Pueblo de 1680. Em 1858, uma paz temporária foi estabelecida com os Apaches Chiricahua, mas em 1861, Cochise declarou guerra, iniciando 25 anos de conflitos com as forças dos Estados Unidos. As causas incluíam a resistência dos Apaches a reservas e invasões de suas terras devido à mineração. Apesar de sua habilidade militar, os Apaches foram superados pelas tropas americanas. Os Navajos se renderam em 1865, seguidos por outros grupos Apache em 1871, mas muitos continuaram a resistir. O massacre de Camp Grant exemplificou a violência contra os Apaches. A última guerra Apache terminou em 1886 com a rendição de Jerônimo, e a tribo Chiricahua foi mantida como prisioneira de guerra por 27 anos. Em 1913, os membros da tribo puderam escolher entre lotes em Oklahoma ou viver na reserva Mescalero no Novo México. Os Navajo, um povo indígena norte-americano, se estabeleceram no sudoeste dos atuais Estados Unidos antes do contato europeu. No censo de 2020, quase 425 mil pessoas reivindicaram descendência parcial Navajo, com mais de 315 mil afirmando ser apenas Navajo. A reserva da nação Navajo é a maior dos Estados Unidos, abrangendo 16 milhões de acres em Novo México, Arizona e Utah. A língua Navajo pertence à família das línguas athabascanas. Acredita-se que os Navajos e Apaches migraram do Canadá para o sudoeste entre 1100 e 1500 d.C. Inicialmente, eram caçadores e coletores, mas adotaram práticas agrícolas dos povos Pueblo. As interações com os Pueblos foram registradas desde o século XVII, quando refugiados chegaram após a revolta Pueblo. No século XVIII, alguns Hopis se uniram aos Navajo devido à seca e à fome. Influências artísticas dos Pueblos levaram os Navajo a adotar cerâmica pintada e tecelagem, com os tapetes Navajo sendo exemplos notáveis. A criação de joias de prata, uma tradição importante, surgiu no século XIX, provavelmente influenciada por ferreiros mexicanos. A religião Navajo é complexa, com tradições que relatam a origem das primeiras pessoas e rituais para curar doenças físicas e mentais, além de orações, canções e danças em cerimônias comunitárias. Embora os Navajo não tenham realizado incursões tão extensas quanto os Apaches, suas ações levaram o governo do Zeuá, em 1863, a ordenar ao coronel Kit Carson que os subjugasse. A campanha resultou na destruição de plantações e no encarceramento de cerca de 8.000 navajos em Bosque Redondo, deixando um legado de amargura. A sociedade Navajo era organizada por parentesco matrilinear, com decisões tomadas por consenso em pequenos grupos. No início do século XXI, muitos Navajos mantinham um estilo de vida tradicional, falando a língua Navajo e praticando sua religião. Eles também se destacaram como voluntários nas Forças Armadas, utilizando sua língua nativa durante a Segunda Guerra Mundial para proteger comunicações vitais. As reservas navajas, atribuídas pelo governo,
totalizavam mais de 24 mil milhas quadradas. E muitos navajos viviam fora de suas terras tradicionais, incluindo áreas irrigadas ao longo do rio Colorado e cidades como Los Angeles e Kansas City. Os Cheyennes. Os Cheyennes são índios das planícies norte-americanas que falavam uma língua algonquina e habitavam as regiões ao redor dos rios Platte e Arkansas no século XIX. Originalmente, viviam no centro de Minnesota, onde praticavam agricultura e cerâmica. Após a destruição de sua cidade pelos Ojibwa, mudaram-se para o rio Missouri e no final do século XVIII enfrentaram a varíola e a agressão dos Dakota Sioux, o que os levou a se deslocar para as Black Hills, abandonando a agricultura. No início do século XIX, migraram para o Colorado e, em 1832, se dividiram em ramos norte e sul. A religião Cheyenne era centrada em duas divindades principais e enfatizava visões espirituais. A sociedade era organizada em grupos governados por um conselho de chefes e sociedades militares. Os Cheyenne enfrentaram conflitos com os Kiowa até 1840 e, entre 1857 e 1879, se envolveram em guerras com as tropas dos Estados Unidos, resultando em sofrimento para civis e colonos. Comanches. Os Comanches eram um grupo indígena norte-americano nômade que habitava as grandes planícies do sul nos séculos XVIII e XIX. O nome Comanche deriva de uma palavra, Uti, que significa aquele que quer lutar. Originalmente parte do Shoshone, eles se deslocaram para o sul, expulsando tribos como os Apaches. No início de 1800, sua população variava entre 7 mil e 30 mil indivíduos, e sua língua tornou-se uma língua franca na região. Os Comanches foram pioneiros na aquisição e criação de cavalos, desenvolvendo habilidades de combate a cavalo que influenciaram outras tribos. Organizados em bandos autônomos, sua economia girava em torno do búfalo. No final do século XVIII, existiam mais de 13 bandos, sendo 5 principais. Quanah Parker, um líder famoso, pertencia à banda Quahad. Em meados do século XIX, os Penateca foram assentados em uma reserva, enquanto o segmento norte lutava contra os colonos. Após uma série de conflitos, um tratado em 1865 concedeu terras, mas as hostilidades recomeçaram até 1867, quando os Comanches se comprometeram a se estabelecer em uma reserva em Oklahoma, embora a invasão de colonos continuasse. Gostou do vídeo? Curta, se inscreva no canal e compartilhe para que possamos continuar trazendo vídeo como esse para vocês. Fiquem com Deus e tchau, obrigado.